Boa noite a todos, então sejam bem-vindos a mais um Click Talks aqui da ClickLiner. Estamos em 2026 reativando esses nossos encontros. Quem não sabe, nas quintas-feiras à noite nós temos nossos Study Club, que é mais voltado para discussão de casos clínicos, tirar dúvidas de algum projeto 3D, movimentação de dentes, ou a gente bota a mão na massa, ali, ajusta um caso clínico, discussão entre colegas. E os Click Talks a gente costuma trazer algum colega convidado. E hoje nós temos aqui o Gabriel Cristaldo, que é ortodontista de São José do Rio Preto. E ele é um expoente, um jovem ortodontista que está se destacando muito na sua cidade, na sua região, e aqui na Click Align também, com muitos fechamentos de caso clínico. E como hoje o assunto era ah, como fechar mais, como aumentar o faturamento da sua clínica, como crescer em 2026, nada melhor que trazer alguém de dentro da casa, alguém que tem a mesma dor da gente, que usa o sistema Click Align, um cliente de verdade, não é um speaker pago, alguma coisa nesse sentido, para dividir a experiência dele com a gente. Né? E aí, eu também trouxe para essa discussão o Douglas Silva, que está aqui com a gente, que é o nosso CFO, que é o cara que entende do dinheiro, da finança, e também já trabalhou como consultor de diversas clínicas odontológicas aqui no sul do Brasil, e prestando consultoria financeira para clínicas organizarem seu fluxo de caixa e sair do vermelho. Então, acho que esse bate-papo vai ser super proveitoso para nós, especialmente no contexto que a gente vive hoje. O Brasil tem mais de 30 mil ortodontistas, tem milhares de redes de clínicas ortodônticas que atuam com preços extremamente agressivos. Temos já diversos fabricantes de alinhadores, e o alinhador está se tornando cada vez mais popular e competitivo, né? Hoje em dia, fazer alinhador não é mais, dependendo da sua cidade, não é um grande diferencial, e sim é saber vender, é saber usar ele, né? Porque já existe alinhador em praticamente todas as cidades. E nesse contexto, quando a gente olha para dentro da Click, nesse mercado macro, quando a gente olha para o nosso mercado micro, que é o mercado que a Click atende mais de 1.000 clínicas por ano. Né? Tem mais de 1.000 clínicas ativas, lá 1.300, acho que foi no ano passado, mais de Exato. 1.300. A gente tem milhares de clínicas comprando centenas de pedidos cada uma. Mas quando a gente pega essas milhares de clínicas, em torno de 10% desses 1.000, se pega um corte de 1.000, 10% delas faturam 3 a 5 vezes mais que a média. Né? Então, olha que interessante isso. Onde a gente quer chegar? Por que essas 10% faturam 5 vezes mais que as demais? O que eles fazem? Será que é processo? Será que é atendimento? Será que é técnica? E acho que é isso que a gente vai tentar esclarecer hoje no bate-papo, né? A pergunta é bem simples, mas é uma pergunta poderosa, né? O que essas clínicas fazem de diferente para faturar 5 vezes mais do que a média? Então, para isso, eu trouxe então o Gabriel Cristal do Douglas. Eu tenho certeza que vai ser proveitoso e não vai ser redundante. É um bate-papo de verdade, não estão vendendo aqui aparelho. Então, vamos fazer um bate-papo entre amigos para aprender e crescer juntos aqui em 2026. Para falar um pouquinho do mercado, Douglas, queria te convidar para falar um pouquinho do mercado. Hoje em dia, o mercado está cada vez mais profissionalizado. Eu até trouxe um script aqui, galera, que eu vou tentar seguir, né? O paciente está cada vez mais informado, ele compara preço, ele olha na internet. Nós temos diversas marcas, então a concorrência não é só entre ortodontistas, mas de ortodontistas com redes, clínicas populares, até mesmo alinhador direto para o consumidor. Está chegando aqui no Brasil com algumas clínicas que atacam o consumidor e depois indicam ele para um dentista. Tá? Então, assim, não basta ser bom tecnicamente, nós temos que ser bom também comercialmente, em fechamento, em processos. Né? Então, a palavra-chave, né, desse início de curso que eu queria falar com vocês, desse clique e tal, que é assim, hoje em dia não ganha quem sabe fazer, né? Ganha quem sabe vender tratamento com ética, claro, com ética, clareza e processos dentro da sua clínica. E para isso, eu queria que o Douglas trouxesse um pouquinho essa visão financeira, que já atendeu várias clínicas. Tem clínicas que vendem muito, então não é só vender, vendem muito e trabalham no vermelho. Chega no final do dia, o cara está cansado, atendeu centenas de pacientes. Quando vai ver no final do ano, não fez conta, não sabe quanto que custa nem a hora a clínica dele. Então, Douglas, se quiser falar um pouquinho dessa visão aí, se deixar, eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui hoje com todos vocês. Comunicar um pouco a parte financeira para que todos tenham conhecimento, né? E também agreguem seus próprios conhecimentos com dúvidas que podem trazer para nós aqui no nosso bate-papo. Como o Guilherme bem falou, né? Atendi muitas clínicas e atendo algumas ainda aqui no sul do estado, com foco na parte de gestão financeira e vários exemplos de clínicas pequenas, profissionais, individuais, a clínicas que têm já 2, 3 consultórios, até redes. O que muda de um para outro? A estrutura que é feita para elaborar esse atendimento. Tem prestadores de serviço ou então profissionais individuais que atendem hoje, fazem o serviço de
atendimento ao cliente, fechamento. Ele tenta formatar todo o processo, porém, às vezes não tem sucesso. Ele atende demais, não tem tempo para olhar os seus números, não sabe se está tendo retorno financeiro ou não. Então, basicamente, hoje, no contexto geral, as redes saem na frente porque quando eu compro uma franquia, eu já recebo esse processo todo pronto e eu tento seguir, né? Obviamente, com margens mais apertadas, porque eles têm preços muito, vamos por assim, radicais. Algo que traz certa questão de mercado meio complicado de se operar em relação a clínicas que buscam um público mais A, B ou até B+, né? Então, baseado nisso, o primeiro ponto que eu trago assim hoje para entendimento quanto à questão de fechamento, a importância novamente de olhar os seus números da sua clínica. Não adianta você tentar concorrer ou então em um orçamento tentar baixar o teu preço para ter uma, vamos supor assim, uma penetração maior de mercado, porque você pode operar com a agenda cheia, tá com todos os horários ocupados, mas sem ter lucro no final do dia, né? Então o importante é entender bem a margem, investir em marketing, que é fundamental, né, para que traga mais clientes, mas não necessariamente eu estar com a minha agenda cheia pode me dar um retorno financeiro tão imediato, porque se a minha margem estiver equivocada, certo? Ô, Douglas, então, assim, isso é clássico, né? Tem dentista que começa a atender até tá no talo, assim, a agenda cheia e não olhou para as margens. Então, olhando esses números, assim, o problema dessas clínicas não é preço. É preço ou é Não. gestão? É gestão. Gestão. Gestão é basicamente desde o processo bem definido, como a gente vai trazer mais à frente aqui, até olhar para o teu número final lá. Porque, eu tenho margem, eu cobro aqui a minha hora técnica, eu tenho sobra no final do mês ou não tenho? Eu estou operando, controlando a minha conta bancária ou não? Mas só isso quem para e pensa, até tem tempo para poder fazer isso. Ou contrata uma empresa, que é o caso, para fazer esse tipo de análise e entender se o consultório é saudável ou não. Falando em consultório saudável, pessoal, então assim, ó, quem chegou agora não viu, mas no começo eu falei que a Clique atende lá milhares de clínicas no ano. Dessas milhares a gente percebe um padrão que 10% delas se destacam muito. Dos 10% das clínicas que se destacam, existe um padrão. A gente pegou e fez um corte. E hoje, antes de começar a aula aqui, eu fiz um bate-papo rápido, Gabriel, para entender como é que ele trabalha, e eu espero que ele fale isso para vocês, vai com certeza falar. E é muito legal que a gente percebe um padrão das clínicas que se destacam, assim. A gente percebe que quem se destaca tem um processo comercial mais estruturado, não é só um bom ortodontista, não é só um bom tecnicamente, ele tem um processo comercial. Ele traz clareza no relacionamento e comunicação com o paciente. Ele tem alguém que fecha, um fechador. Isso nem eu na minha clínica tenho, mas ele tem um fechador. Essas clínicas que vendem muito tem alguém dedicado a isso. Tem uma oferta bem apresentada, com plano, assinatura, até previsibilidade do tratamento, né, que é a major, isso se chama, Gabriel vai explicar melhor do que eu, que é a jornada do cliente, né, Gabriel? E, Exato. e disciplina na execução, manter isso como uma rotina, porque se só fez uma vez num cliente, opa, fechou, e depois o próximo não aplica a mesma rotina, já não traz não traz organização nessa jornada do cliente e fechamento. Então, Gabriel, falando em fechador, eu não tenho um fechador na minha clínica. Eu venho de uma clínica tradicional de família, né, dos meus pais, 40 anos de clínica, 45 anos já a clínica. Então é uma clínica muito tradicional. O cliente procurava e a gente fechava. Hoje em dia o mercado mudou, a gente tem que se adaptar. Qual que é o papel, então, do fechador na clínica, assim, no teu dia a dia, Gabriel? Quiser falar um pouquinho da tua experiência nisso? Se quiser introduzir esse conceito do fechador, que fechador, para quem entender, não é aquele vendedor agressivo que vai, se, né, pegar o cara pelo pescoço e fazer ele assinar, né? Como é que funciona isso? Boa noite aí a todos, boa noite, Guilherme. É Seja isso aí. bem-vindo. Valeu. Vamos compartilhar. Eu acho que o que a gente consegue crescer é dividir, né? É conversar com o colega, é conseguir é, pegar um pouquinho de cada um e é assim que a gente consegue crescer junto. A proposta, né? O que eu entendi desde o começo, que eu acho que foi um grande diferencial para conseguir vender, é uma frase que eu ouço de alguns mentores meus lá no começo. A gente tem que ser interessante, não interesseiro. Então, todo o processo de venda lá no final, a gente começa desde o primeiro contato. Então, como esse paciente chega na clínica, como ele é recepcionado, e ele não pode, né, saber que ele está dançando esse processo de encantamento. Ele vai ser bem tratado no começo, no meio, lá no final, e vai entender que tudo que ele vai ter de valor agregado na hora que ele fechar esse tratamento é esse envolvimento, esse acolhimento, não só meu, mas de toda a minha equipe. Eu falo que a parte de você entender quem é o público que você está atendendo
é muito importante para você ofertar algo mais certeiro. Então, a minha secretária, ela faz uma boa triagem desse paciente, de quem foi a indicação, qual é o meio de comunicação que ele chegou até mim, foi Facebook, foi Instagram. Isso tudo vai dando ferramentas para a gente conseguir negociar, para falar sobre possibilidades de tratamento, de pagamento, né? Como que esse cara vai pagar o tratamento? Vai ser via cartão, boleto, e essas ferramentas ajudam a gente a negociar. Então, a hora que chega a minha relacionamento com o cliente para passar o valor do tratamento, passar o tempo de tratamento, ela já tem tudo isso anotado, ela já tem tudo isso na mão, porque ela vai ofertar para o cara. Se ela souber que esse paciente veio à procura de um tratamento de aparelho fixo, ficou muito encantado pelo alinhador, pelas vantagens, pela descrição, pela facilidade no dia a dia, ela vai tentar trabalhar naquela realidade do aparelho fixo que o João ali da esquina ofereceu. Então, e isso tudo ajuda a gente a converter venda, porque se eu tenho a individualização de cada cliente meu, de cada paciente, eu consigo ofertar o valor que vai ser mais interessante para ele e assim fechar. Parece ser algo complexo de falar, né? De aplicar no dia a dia. Mas se você tiver essa, igual você falou, esses protocolos de como vai atender, como vai ofertar, como vai negociar e o que você vai oferecer para ele de forma de pagamento, a venda é quase 100% garantida. Tu vai então, desde a jornada do cliente, que ele vai fazer o primeiro contato com a tua clínica, ele já vai sendo conduzido, claro, foco no bom atendimento, não é foco no fechamento. Foco no bom atendimento, entender a dor do cliente, faz um diagnóstico, quem é esse cara, que ele está procurando, o que eu preciso ofertar para ele. Ele quer um tratamento mais simples, um tratamento mais completo, ele quer uma reabilitação ou só a ortodontia. Então tu vai entendendo a dor desse cliente, para daí então tu indicar o fe- Exatamente. em direção ao O fechamento. processo, o processo de diagnóstico não muda, né, Guilherme? A Sim, ortodontia está ali presente. Então, o que a gente vai tentar sair do padrão ortodôntico, igual você falou, da tua clínica, que vem, né, de uma tradição, é acolher o paciente, porque o mercado de antigamente, ele tinha uma grande procura. Então, a conversão, se você trabalhava bem, tinha indicação, era quase certa. Tem um professor meu que fala que a época que o ortodontista ficava milionário foi alguns anos atrás. Hoje em dia a gente tem que correr bastante, porque tem muitos profissionais, né? Então, exato. antigamente o paciente não tinha muitas possibilidades. Ele ia com o dentista reconhecido ali da cidade. Hoje em dia tem muita procura. Então, a ortodontia continua do processo de anos. O que muda é a forma como você acolhe o seu paciente. Então, o que você vai entregar além do tratamento para ele? A sua recepção, ela é uma recepção calorosa, você tem um café para ofertar, você tem um cappuccino, é climatizado, o ambiente é aromatizado. A sua secretária, ela é simpática, ela conversa com esse paciente, ela entende, ela deixa esse paciente à vontade quando ele chega a primeira vez na clínica. E quando eu falo esse à vontade, é algo simples, você mostrar onde é o banheiro. Então você fala, olha, ali tem um banheiro, ali tem água. Porque o paciente chegou a primeira vez ali, né? Ele não tem essa ambiência de como é. Então isso tudo vai fazendo o paciente falar, opa, eu estou sendo bem tratado, esse lugar não está querendo me vender. Porque hoje em dia é tudo sobre isso, né? Sobre vender, 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 todo mundo quer empurrar o produto. Então, todo esse processo, e aí a hora que ele chega até mim, depois de tudo isso, atendimento bem feito pela secretária, depois do atendimento presencial na recepção, a hora que ele chega até mim, eu continuo esse processo, só que daí com ortodontia aplicada. De diagnosticar, de identificar, de entender o problema do paciente, a dor, para poder oferecer o produto, né, o que vai favorecer ele na ortodontia certamente. Ô, Gabriel, nessa hora da tua conduta ortodôntica mais clínica, chegou na tua cadeira, já foi aquecido pela secretária, já foi acolhido, né, pela clínica, tu já vai fazer um bom diagnóstico ortodôntico. Tu utiliza alguma ferramenta para te apoiar na venda? Por exemplo, assim, eu usava muito fotografia. Fazia fotografia, na mesma consulta, eu jogava a fotografia na tela para mostrar para o paciente na imagem com câmera profissional. Depois que eu tive o scanner, comecei a escanear
e mostrava no scanner, né? Hoje em dia eu gosto de mostrar muito na ferramenta do próprio ClickCloud, assim, eu chego e mostro casos parecidos no ClickCloud, olha, pinhamento inferior, olha como é que era, como é que a gente planeja. Tu usa alguma ferramenta de apoio nesse momento? Uso fotos, tudo que eu identifico ali como algo que vai comunicar melhor. Então, se esse paciente chega até mim é uma criança e tem uma simetria facial, eu vou colocar essa criança, vou tirar uma foto, mas eu também faço uma interação muito grande. Então, é, tem muitos profissionais que eles fazem a venda com o paciente deitado na cadeira, ele vai explicando que vai colocar o aparelho, o que é necessário, o paciente tem que acreditar naquilo que o profissional está falando, né? Então é isso. Quanto mais ferramenta você tem ali durante o processo de avaliação, mais claro fica para o paciente e mais honesto ele entender que você não está tentando vender algo para ele que não é necessário. Então, o escaneamento é incrível, né? A gente escaneia aqui, o paciente vê lá uma oclusão, vê o dente, mas o principal o paciente não tem máquina fotográfica, não tem um scanner, não tem nada disso. Tira o teu paciente da cadeira odontológica, senta ele na sua frente, conversa olhando nos olhos, dá um espelho na mão dele, tenta conduzir a ele enxergar o que precisa ser feito. Então, porque a gente sempre vai falando, né? O processo de venda, você vai precisar disso, daquilo outro. Se você não tiver isso, você não vai conseguir vender. Se não tiver um scanner, você não vai conseguir fechar. E na realidade não precisa disso. O cara só precisa entender o que está dentro da tua cabeça. Você vai colocar ele na sua frente e vai tentar passar mais claramente o que precisa ser feito, qual a forma. E eu acho que isso aí é o que entrega mais para ele conseguir acreditar em você e, consequentemente, fechar. Tu acha que o paciente já vem, bom, muitos já vêm já indecididos, já a fechar contigo o tratamento. Mas aquele paciente sentiu que não está decidido, tu não sabe se vai fazer ou não o tratamento. Tu já tenta fazer um fechamento na primeira consulta ou tu primeiro solicita raio-x panorâmico, escaneamento 3D para apresentar um orçamento na segunda consulta? Já passa um orçamento direto para algumas clínicas a gente sabe que fazem isso, ó. Aqui meu Sim. preço é fechado, o teu tratamento já te olhei, é mais ou menos isso em 12 meses de tratamento, por exemplo, e aqui custa tanto, já vai direcionar para o fechamento. Outras clínicas trabalham assim, olha, para mim poder te passar um orçamento, eu preciso de certos exames. Aí o paciente faz o exame e numa segunda consulta ele volta para fechamento. Tu Sim. costuma aproveitar já a primeira consulta ou marca uma segunda consulta? Guilherme, mais uma vez eu volto assim naquela frase, né? Não ser interesseiro e ser interessante. A partir do momento que eu perdi o medo de perder a venda, eu comecei a fechar mais. Porque assim, quando esse paciente chega no meu consultório, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou fazer a consulta e eu afirmo para ele que eu vou só conseguir fechar esse diagnóstico, fechar esse planejamento 100% com os exames. Então, eu não posso ofertar para ele ali um valor, pelo menos na minha visão e o que eu tive de experiência disso, eu tentar parecer desesperado para ofertar um valor ali e forçar ele a fechar contrato. Eu até tinha um mentor que falava que o cliente, né, o lead, a gente tem que comer igual macarrão, tem que ser quente, tem que ser ali na oportunidade. E por muito tempo eu fiz isso. O cara vinha, eu fazia todo o processo, apresentava para ele e ele não fechava. Então o meu relacionamento com o cliente ficava batendo, batendo, batendo e não fechava. A partir do momento que eu tive segurança que eu preciso sim dos exames, que ele vai até a radiologia, vai me mandar e eu vou marcar uma segunda visita com ele para daí sim fazer a apresentação de plano diagnóstico e tudo mais, eu consigo fechar, porque esse cara entende que eu não estou tentando empurrar qualquer coisa para ele, né? Eu estou olhando para ele como um todo. E isso eu falo que é um planejamento, né? Um tipo de atendimento parecido com um médico, né? Que hoje em dia acaba sendo mais dessa forma. Você vai ao médico, ele pede alguns exames e ele marca um retorno para avaliar como que você está. É mais ou menos isso. Porque se eu ofereço, vamos entrar num pacote de alinhador. Se eu ofereço um pacote de alinhador lá intermediário e eu descubro alguma mal oclusão, algum problema, né, de oclusão, de DTM, e isso vai me estender mais, eu vou ter que ter mais cautela. Ou eu vou ter jogado meu orçamento muito lá em cima, ou eu vou ter jogado muito lá embaixo, não tem como ser preciso. Então, isso aí, eu falo, depois que eu perdi o medo de perder venda na primeira visita,
aumentou 100% a minha taxa de conversão. Eu fiquei feliz de ouvir isso, Gabriel, porque assim, eu fiquei imaginando assim, poxa, como é que o cara consegue fechar tantos casos? Eu acho que tu fecha hoje, tu tá, tu é um cara, como eu já falei antes, tu é um cara jovem, mas sabe se posicionar muito bem, tem segurança e fecha muitos casos. Eu pensei, será que o Gabriel é aquele cara que já tem um pacote fechado, preço único para todo mundo e toca a linha Dor a volume? Não, eu fico feliz de ouvir. Trabalha de maneira parecida, que eu acho que a maioria trabalha aqui. É sério, tu demonstra seriedade, passa segurança para o paciente, vai fazer um exame, para ver se não tem daqui a pouco alguma surpresa ali, um sopronumerário incluso, né? Então fazer Exato. um correto diagnóstico completo, com cefalometria, escaneamento intraoral, planejamento ortodôntico. E aí na segunda consulta tu vem e apresenta a simulação, opção A ou B, para esse cara, e aí sim tu vai conduzir ele para um fechamento. Eu faço isso. Até contribuindo na discussão também, aproveitando o gancho do Gabriel ali, é bem esse ponto. A pessoa tendo que comprar um tratamento para melhorar, seja questão estética ou de saúde dela, ela vai querer buscar segurança. A partir do momento que eu vejo que está desesperado para fechar comigo já na primeira consulta, que segurança que eu vou ter esse profissional que está tentando me empurrar um tratamento, né? Então tem esse olhar com a visão do cliente, isso também agrega muito na hora dele ter confiança, mesmo que em um outro momento, para fechar com você, né? E esse próprio cliente, daqui a pouco ele perdeu o interesse, talvez não era o momento dele também de fazer aquele tratamento. E ok, tá tudo certo, né? Não há Sim. aquele desespero em forçar a venda de qualquer forma, né? Venda Douglas, olha a só, qualquer custo. falou mesmo, franquias às vezes trabalham com preço fechado, né? Independente da Aí é o que tem dificuldade. a margem reduzida, né? Eu Eles aceito ter minha ofertam margem muita margem, reduzida. mas eles querem passar o mesmo preço para todo mundo, mas não passa Sim, segurança. sim. Eles querem fechar no volume, mas com a margem muito apertada. Isso não é saudável, né? Então, e essa é a maneira de poder concorrer com redes, né? Eu vou te oferecer uma segurança maior, uma precisão maior, não que a rede não vá oferecer isso. Só que assim, é algo tabelado. Então, pode ser que ele teu tratamento vai atender a tua expectativa ou não. Então tem que entender o perfil, né? Muito Sim. bom. E é importante, assim, quando você entende que o teu paciente vai ser o teu paciente porque ele te escolheu e não por conta do valor, esse paciente que vai fazer os exames e não retorna, ele é um paciente que ele não seria um bom paciente, né? Ele vai buscar outros profissionais por conta de valor, ele não está interessado ali no que você vai entregar para para melhorar, para agregar na vida dele. Ele literalmente ele viu o valor do teu trabalho, né? O que comprou com Exatamente, você, né? Fechou o exatamente. tratamento. O que olhou preço realmente, ele vai buscar preço em mercado e aí é como tu vai te posicionar como profissional, né? Muito bom. Sim, sim. Muito bom. É, uma coisa que Tô anotando essas frases aqui, daria corte para rios, viu? Assim, ó, as frases do Gabriel foram muito boas, assim, ó. Não seja interesseiro, seja interessante. Essa aí foi muito Isso aí. legal. E a é, próxima que eu anotei aqui, já, Gabriel, assim, paciente escolhe você e não o valor do tratamento. Ele escolhe você como Exato. profissional. Isso é muito legal, cara. Bacana demais. então, o Guilherme, uma coisa que eu falo assim muito, né? Se você encanta o paciente, se ele entende o porquê ele tem que fazer, a hora que ele chega lá no valor, ele vai dar um jeito de fazer o tratamento, ele vai aceitar o seu valor. O duro é você trabalhar com algo que você oferece, um serviço que você oferece, de falar, eu vou vender um tratamento de alinhador a R$ 10.000, e o paciente que vai vir comigo de qualquer custo. Só que se ele não entender o processo, por que que você está oferecendo esse valor, que aqui com você é esse valor, e ali na esquina o cara está oferecendo por 1.000, ele vai fechar Sim. pelo 1.000, porque ele vai entender que é a mesma coisa. Por que que ele está entregando? Porque ele é exibido, né? Não tem uma diferença. Então, você tem que colocar esses pontos para ele. Uma coisa que a minha relacionamento com o cliente me lembrou aqui no site, a Bruna, obrigado. É, durante o processo da primeira consulta, quando a gente está sentado ali, Guilherme, a gente vai fazendo toda uma análise, né? Assimetria, oclusão, giroversões, apinhamento, e aquilo tá só na nossa cabeça. Eu peguei uma ficha, né? Mais uma vez, aí, dos meus professores, esse consultório que são grandes mentores meu, de fazer, a minha secretária faz perguntas para mim durante o atendimento. Então, ela senta aqui, eu estou sentado lá na cadeira e ela vai perguntando cada tópico. Então, paciente, padrão de crescimento, perfil padrão, assimetria, exposição de sorriso. Ela vai perguntando em voz alta tudo isso que eu não necessariamente precisaria preencher uma ficha, mas o meu paciente já vai entendendo aquela avaliação de diagnóstico.
Então, são 30 perguntas e vai até a parte de DTM, de avaliar a musculatura, eu apalpo o pescoço, eu apalpo masseter temporal, pergunto, peço para abrir. Então, eu faço esse olhar e 100% dos meus pacientes que passam comigo falam, eu já fui em outros dentistas e ninguém nunca falou essas coisas. E na realidade a gente vê isso, né, quando a gente está na cadeira, só que o paciente não sabe. Então isso é mais uma questão aí para quem estiver ouvindo, eu acho que vale a pena passar esse processo para o paciente estar ali naquela escuta ativa. Então, tu vai fazer a anamnese do paciente, quando vai fazer o exame clínico, a secretária senta na tua cadeira ali, na escrivaninha, e ela vai preenchendo essa ficha de anamnese ali para ti. Depois, Exatamente, se em tu voz esquecer de alta. preencher algo, ela vai perguntando em voz alta e você vai falando. E isso Exato, exato. já mostra um carinho, um cuidado em cada uma das etapas do diagnóstico. Isso é muito legal. Exatamente. Ah, Essa e aí, de novo, é muito a legal. questão do ponto de atendimento, né? Eu vou receber meu paciente, eu não vou ter pressa para atender ele, eu vou seguir um processo claro. Ele vai estar entendendo que eu não estou fazendo algo que só para demonstrar algo para ele. Não, não. Realmente, esse é todo o meu spin selling que eu monto para fazer a minha entrega de tratamento. Não é a minha venda. O meu tratamento funciona assim. Então, nossa, tu vende um valor agregado muito grande, né? Tu vai desmistificando aquela questão assim, eu quero que tu me atenda logo e me diga qual é o preço. Não, não. O preço ficou lá fora, esqueceu, né? Ele focou mesmo no teu atendimento, isso é muito, muito bom. Exatamente. E todo mundo é assim, Douglas. Todo mundo quer o preço, todo mundo quer saber Sim. quanto eu vou gastar. Então, você vai. Exato, tem pacientes que ficam, né, nessa afobação. Quero saber quanto vai custar, quero saber se cabe no meu bolso. E o mais engraçado depois de toda essa jornada, as pessoas, tem alguns, né, pacientes, a maioria deles se tornam meus amigos, da rotina, de falar assim: eu achei que eu não ia ter condição de pagar o seu Uhum. tratamento. Porque o que eu ofereço, né, de todo esse processo, de agregar valor dentro do pacote de tratamento, porque daí eu falo, você não vai se preocupar mais com limpeza, então dentro do meu pacote fechado tem tudo isso, eles relatavam, né, eu achei que você ia cobrar um valor exorbitante, e aí a hora que a minha relacionamento com o cliente entra e faz caber no bolso do cara, isso para mim é algo que eu fico muito feliz, porque supera as expectativas do meu cliente. É que tu ancorou a experiência lá em cima. E depois, quando tu Todo, apresenta o valor, não, esse aqui é viável, eu consigo absorver. Então, não é que tu vai ter um preço acessível ou barato. Não. Tu agregou tanto valor ao longo do processo que ele olha, mas, nossa, só isso, por tudo isso que eu tô recebendo? Sim. Então, tá bom. Exatamente. Então, isso é muito bacana, né? olha, eu tô impressionado, Gabriel. Foi muito legal te ouvir. Só de eu te ouvindo falar, a gente vai tendo vários insights, assim, porque todo mundo fala em criar valor antes de passar o preço, criar valor antes de passar o preço. Mas tu não tá criando valor só para passar um preço mais alto. Tu tá realmente fazendo um diagnóstico, tá realmente acolhendo o paciente, tá realmente fazendo um planejamento. E quem tá ouvindo aqui parece redundante, porque a gente faz outros bate-papos com outros colegas aqui, falando no ano passado já sobre isso, sobre vendas e como agregar valor na sua clínica. Parece redundante. Mas o que eu vejo é que tem clínicas que aplicam isso para um paciente e depois não aplicam para o próximo, sabe? E eu acho que tu sistematizou isso de uma maneira que tá na tua rotina, é teu isso, não é, tu não tá forçando isso é teu. Uhum. E aí isso é o Exato. natural, tu agrega valor, tu gosta disso, tu gosta desse bate-papo, tu reservou um tempo maior para esse paciente e aí acaba agregando muito valor. Por isso que às vezes na E, mesma cidade tem clínicas que fecham 30% dos casos e na mesma cidade tem outras clínicas que fecham 90% dos casos, né? e aí, 90%. trazendo o Technic Case aqui junto, né, uma parte comercial, o Gabriel faz ancoragem, ele usa a técnica de venda, só que não é algo forçado. Tá dentro do processo dele, só que é uma experiência que a pessoa não entende. Não, tu tá usando uma técnica de venda comigo, vamos supor, tu vai atender alguém que é especialista na área comercial, ele não vai sentir isso. Porque tu tá fazendo o processo com ele ali, todo o teu diagnóstico, tudo isso, tu vai usar vários gatilhos, né, que se utiliza hoje nos jargões aí no mercado, mas a pessoa não percebe. Então, a experiência que tu tá vendendo, como o Guilherme mencionou ali antes, faz a diferença entre ter uma clínica, né, dentro da mesma cidade, que tenha resultado e outra não tenha. Mas por que que eu não tenho esse resultado? Porque daqui a pouco eu não tô entregando esse valor todo do meu cliente, né? Exato. Aí entra Você de quer novo coisa mais chata, né, Douglas? Que você ir comprar, sei lá, um carro, uma geladeira, uma TV, enfim, qualquer coisa, e você sentir que o vendedor tá sendo simpático com você, que ele tá tentando te empurrar alguma coisa. Sim, Eu fico completamente constrangido, assim. Parece que tudo que ele vai falando eu não vou colocando credibilidade. Então não pode ser assim, não pode ser de sim. forma alguma.
E com a proposta do alinhador, né, eu acho que o ortodontista ele se sente mais inseguro nisso, né? Então ele tenta ficar numa postura mais apresentando o produto, falando do alinhador, reforçando que talvez o alinhador sim vai dar certo, talvez sem muito acreditar nesse processo, o próprio dentista, e esquece que o aparelho é a última das coisas, é como se ele tivesse uma boca de braque guardada na gaveta. Não é o Uhum. alinhador que ele está vendendo, é o tratamento, é o diagnóstico, é o que ele vai ofertar. E aí, a hora que chegar de negociar, aí sim você vai oferecer o produto, mas não é Não, o produto. e por mais que tu faça N esforços para tua clínica, trazer mais paciente, investir em marketing, fazer tudo isso, se tu não fizer um bom atendimento como esse formato tá falando, tu vai perder a principal fonte de entrada de cliente, a indicação. Porque a pessoa que passou por essa experiência, quando ela for te indicar, ela vai dizer, não, tu vai viver isso aqui tudo, tu vai passar por esses passos, até que tu feche o tratamento. Então, e isso é a melhor coisa, teu cliente é teu vendedor, né? Também é teu fechador. O próximo cliente vai vir dele. Então, ele passar a experiência satisfatória vai trazer valor para ele e, consequentemente, vai trazer valor para tua clínica, né? Sim, O, sim, o cliente, Gabriel, exatamente. então ele não compra o alinhador, ele compra segurança, né? Ele compra segurança e resultado, clareza, né? Tu transparece isso para ele. Mas Exato. voltando aí, tu fez todo esse bom atendimento, tática de venda. Na tua clínica tu tem uma fechadora, não tem? Tem alguém que faz o fechamento financeiro ou você mesmo passa orçamento e forma de pagamento? Guilherme, a gente tem duas formas. Hoje, a minha relacionamento com o cliente, ela não fica presencial, né? Ela fica online e ela é para reforçar fechamentos que não foram ali de imediato. Por quê? Eu tenho essa veia vendedora desde muito pequena. Eu trabalho com vendas desde os 13 anos. Então, isso para mim se torna muito natural. Dependendo da pessoa que está sentada ali na frente, se o dentista tem uma postura um pouco mais fechada, não tão aberta, o paciente ele fica um pouco inseguro de falar que ele não tem condição de pagar X que você está pedindo naquela parcela. Então você não vai conseguir negociar com ele. E ter uma pessoa que não é o dentista, que vai lidar com ela, né, durante 1 ano, 2 anos aí, você conseguir negociar com mais, falar, não, esse valor de parcela aí fica muito alto, eu não consigo, talvez seja interessante. Então você tem que avaliar se você é esse tipo de pessoa para fazer o diagnóstico. Eu reservo hoje para minha primeira consulta e para o meu plano de tratamento, que é a segunda consulta, 1 hora, 1 hora e meia. Então eu Uhum. tenho muito tempo para conversar com esse paciente. E eu não tenho pressa. Então ele vê que eu não tenho pressa e a gente vai ficar. A hora que chega a hora da venda, se eu sinto que ele está numa abertura boa, se dá para negociar, eu mesmo faço a negociação e fecho. Se por algum motivo o tomador de decisão não tá, então quem vai pagar é a mãe, quem vai pagar é o pai, não tá na consulta, aí a Bruna entra em ação. A Bruna vai fazer essa parte de negociação online. No, no, Mas, No caso que a Bruna entra em ação, tá? Num cliente, porque eu tenho uma conduta bem mais não agressiva, assim, olha, eu digo, eu sou bem tranquilo, não tenho pressa em fechar também. Eu digo para o paciente, olha, tem o plano A, plano B, tu pode pensar em casa, tu que vai querer fazer um plano, sei lá, ortocirúrgico, um plano mais simples, pensa em casa, depois tu me dá o retorno, te marca uma consulta daqui uns dias, ou a secretária te aciona, mas eu, não, eu peco em não correr atrás, ou não ter uma fechadora que liga. No caso, tu que tem a Bruna, que trabalha contigo, ela liga pro cara, ela disse, sei lá, paciente Luciana, né? Ô, Luciana, ela pergunta como é que foi teu atendimento, Gabriel? Tu gostou? Ficou satisfeita com o plano que foi ofertado? Tu gostou da proposta? Daqui a pouco o paciente vai se desarmar, sim, eu gostei da proposta. Mas aí o paciente vai ter essa liberdade de falar, mas eu achei caro. Eu não tenho esses 6.000 para dar de entrada, por exemplo. Aí, e que tal fica se a gente fizer facilitar isso aqui para ti, esse parcelamento? Aí que entra o fechador, é isso? exatamente, exatamente. Por isso que eu chamo ela de relacionamento com o cliente, não de vendedora. Ela faz esse acolhimento. Então, ela está ali para ser o lado do cliente, né? O lado do paciente. Então, o que eu posso fazer hoje para você fechar? Então, tem todo realmente esse processo de saber como foi, né, o pós-atendimento e de trabalhar isso. E aí entra a questão de ela negociar. Então, vai nessas conversas. Ah, eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com a minha esposa. Que dia que eu posso entrar em contato com você? Então, ela vai seguindo essas linhas de raciocínio de acordo com o que cada paciente trouxe, e aí vai negociando. Olha, eu conversei, eu consigo dar X, não, eu vou ver se isso cabe dentro do valor.
E uma coisa que facilita bastante é eu ter diversas formas de pagamento. Então eu consigo chegar até em 24 vezes. É óbvio que eu não ofereço as 24 vezes de início. Eu começo com parcelamentos menores. Mas se aquele cara, ele gostou muito da jornada, ele está interessado em fechar e ele tem um valor mais reduzido para trabalhar naquele valor mensal, a Bruna vai chegando até encontrar esse valor para caber dentro do orçamento dele. Perfeito, perfeito. Então ela liga pro cara, olha, tu gostou da clínica? Gostei. Gostei do doutor, gostou do planejamento. Tá querendo fazer o tratamento, precisa do tratamento, vai fazer bem para ele. A gente não tá forçando venda, a gente tá trazendo um benefício para a vida dessa pessoa. E ele não tem as condições de fechar, aí tu facilita para ele para converter mais. E aí entra outra pergunta que eu tenho para ti. Na tua rotina clínica, sei lá, num dia tu fez 10 primeiras consultas, depois outras mais 10 e vai acumulando no mês. Como é que tu coordena isso? Tu tem tipo um Trello, alguma ferramenta de algum aplicativo que tu usa para organização, para a Bruna saber quem ela tem que acionar ou não, botaria as observações de cada um deles? Como é que tu, não sei se tu pode abrir isso pra gente, como é que tu faz? Posso, posso. Por um tempo a gente teve um CRC mais robusto, o Monday, mas, enfim, ele é muito, tem muitas informações, é para uma esteira de venda um pouco maior. Então a gente foi para o Trello. O Trello é bem simples, eu acho que é um Ah, dos você tem sistemas Trello e tu usa operacionais. mesmo o Trello, fiquei imaginando aqui. Sim, sim, o Trello é um dos sistemas operacionais mais tranquilos, você vai criando as colunas lá e só vai arrastando. Então a gente tem o nosso processo lá todo, primeiro contato, segundo contato, agendamento, plano de tratamento. E aí naquela esteira eu vou acrescentando informações lá, a Bruna vai colocando, eu sei que pé que tá. E aí semanalmente a gente se encontra e vamos batendo. Olha, esse cliente aconteceu. A Luciana está perguntando o que é Trello. Aí o Quer Douglas explicar? explica ali, o Explica aí, Douglas que é da Guilherme. TI. Trello, na verdade, ele é uma ferramenta para gerenciamento de projetos, né? Mas as pessoas podem utilizar ele também no modelo de Kanban, que são, tu cria listagens, como o Gabriel comentou, né? Então, eu tô na Coluna. etapa um aqui, atendimento ao cliente, ou agendamento. Etapa 2 atendimento do consultório. Etapa 3 eu vou ter a parte aqui, então, de apresentação do tratamento. E essas colunas que você vai ter ali, explicando cada etapa do teu processo, dentro tu vai criar um card, onde tu vai botar lá, esse card é do atendimento do paciente Douglas. Dentro eu vou passar todos os dados ali referente a todo o processo de atendimento dele. Isso é uma forma de interagir entre a equipe, seja o doutor ou, no caso, o relacionamento do cliente do Cristaldo aqui, onde ele bota informações e fica trocando com a equipe dele, no caso, o relacionamento, para que ele possa, no futuro, contatar esse cliente e aí sim levar para um fechamento. Basicamente, Luciana, contexto geral. resumo, um ponto de vista mais. O Trello é um aplicativo grátis, pode acessar no site ou no aplicativo mesmo. Tu cria colunas assim, projetos, urgente, rechamar, concluídos, e aí tu cria um cardzinho, tipo um post-it em cada uma dessas colunas, e tu arrasta esse post-it para a próxima coluna e tu organiza a tua vida. Então eu tenho lá, aqui é o Guilherme como CEO da Click, tem de projetos da Click lá, software, máquinas, com, sei lá, ClickTalks, e aí eu vou arrastando para frente conforme eu vou terminando esses projetos. Então ele tem uma jornada do cliente dentro desse, em cada coluna, primeira consulta, apresentação do planejamento, depois rechamar o paciente, fechamento, iniciou o tratamento ou desistiu. E ele vai arrastando os cards para depois, e a cada tantos dias ativa esse cara de novo. Isso, pode criar tarefas, pode fazer vários alertas dentro dele, né? Eu mandei o link aqui agora no chat. É, perfeito, é isso, perfeito. Alguns softwares de gestão de odontologia têm isso dentro do software, tipo o Clinicorp, que eu uso na minha clínica, tem isso, mas não te dá muita liberdade, porque as colunas são engessadas, tu não consegue criar colunas personalizadas, e no Trello tu cria quantas colunas você quiser. O bom do É muito software de simples, gestão de clínica é que é ele muito, linka... Oi? é muito, muito interessante, né? Ele facilita muito e ele não é muito complicado. Você consegue, qualquer informação você vai ali e coloca como se fosse um WhatsApp, você sobe um balão para a secretária, fala alguma coisa, ela vai falar com você. Eu acho que assim, no dia a dia, nossa, muita coisa, Guilherme, acaba. Porque não são todos os dentistas que têm uma equipe. Você não tem secretária Uhum. e tal. Eu vendendo ali. Então, se você tiver coisas para facilitar, mesmo que você não tenha uma secretária, você precisa ter essa esteira de saber quem não fechou, para onde foi, declinou, e você ter um software assim que vai te ajudar a facilitar seu dia a dia. Você chegar na sexta-feira e falar: a Maria não fechou comigo, por que que ela não fechou? Vou mandar uma mensagem para ela, o que que ela falou durante a consulta?
Você faz isso em 5 minutos ali pós o atendimento do paciente, no próprio celular, como se fosse Uhum. um Notes, e aí você consegue manter isso, esse padrão, porque ajuda bastante. A gente tem que atender, a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que subir planejamento na plataforma, a gente tem que fazer pedido dental, pagar a conta. Então, tudo que pode facilitar no dia a dia tem que ser incrementado aí na rotina. Ô, Com Gabriel, certeza. ao longo dos anos que tu trabalhou com outras clínicas também, tu veio amadurecendo essa tua forma de fechar, e tu percebia a diferença numa forma e na outra, na tua assertividade, assim, de conversão de pacientes? Sim, sim. Eu trabalho, né, com ortodontia, igual eu estava te falando antes. Eu sou formado tem 7 anos, trabalho com ortodontia há 3, mas já vivo no mundo da ortodontia, dessa parte de diagnóstico, há anos, né? Então, há 10 anos aí eu já entrei nessa clínica, que é referência aqui na minha cidade, de ortodontia, e fui vendo esses processos. Então, lá eles trabalham muito bem, com maestria nessa parte de encantamento do cliente. Cada milímetro do paciente dentro da clínica é pensado e organizado para ele ser muito bem conduzido. Então, isso tudo eu fui organizando. E trabalhei como orçamentista dentro dessa clínica. Então, com algumas limitações de modificações, né? Então, eu não tinha. Só que isso tudo foi me agregando. Então, eu ver o que um cliente fazia fechar, o que o outro não fechava, qual era a forma que era conduzido. Já trabalhei em clínicas populares pós-formação de ortodontia. Também vi como que atua um público C, um público D em relação a essa parte de fechamento. Então, tudo isso fez eu conseguir ter essas ferramentas para trabalhar com qualquer tipo de público. Hoje, eu consigo atingir um público A, B, um público que tem um valor, né, que consegue despender um pouco mais aí do seu orçamento mês para fazer um tratamento, mas também consigo atender pacientes que chegam aqui por indicação, que tem pouca condição e quer fazer um tratamento com alinhador. E o que eu mais falo assim o alinhador é democrático, né? Ele tem para todos os públicos. A Clique, por exemplo, oferece o ClickFlow, que você consegue ofertar um tratamento com todos os benefícios do alinhador, um valor mais baixo para esse paciente. Vai demorar, vai estender um pouco mais, mas vai entregar. Então, isso tudo dentro desse processo de venda é saber identificar quem que é teu paciente e cliente. A gente tem clínicas que trabalham com modelos tradicionais, né, de pacotes, e tem clínicas que a gente viu aqui de sucesso. Acho que tu não trabalha muito com flow, né? Mas o Douglas sabe muito melhor que eu isso. Tem clínicas que só fazem flow. Então Sim, eles conseguem ter um índice de fechamento muito alto, né? Inclusive tem clínicas que compram pacotes de flow antecipado. sim. Compra 10 pacientes, aí vai fechando, quando acabou esse pacote já compra mais 10 e mais 10 e mais 10. E é algo assim que para mim abriu meus olhos, assim, porque eu trabalho de um jeito muito diferente, um por um. E tem clínica que focou no flow, como tu falou, para atender num volume com uma margem boa. O tratamento acaba demorando um pouquinho mais e tem as suas limitações, mas vai estar entregando exatamente o mesmo projeto, o mesmo aparelho, o mesmo dentista, só que numa entrega um pouco mais gradativa, que é 2 alinhadores por mês. O Douglas sabe muito bem disso, né, Douglas? Tem cada É, case assim, que foi brutal assim a diferença. é que assim, nós temos clientes hoje que seja ele de rede, que ele já precisaria ter uma coisa bem, vamos supor assim, agressiva, né? Ele tem um preço muito agressivo, então ele precisa ter uma margem melhor, então o Flow ajuda. E ele também permite para clínicas que, por exemplo, o Cristal tem uma conversão de 90%, como ele mencionou anteriormente, né? Mas tem clínica que tem uma conversão de 30%. Esse 70% que ele ficava para trás, ele já reduziu. Agora está ficando para trás somente 30%, porque os 40% eu consigo buscar com esse preço mais acessível de mensalidade. Então, o Flow ele vem para agregar dentro da clínica algo. Eu não preciso ter meu preço, o menor preço de mercado. Mas caso eu tenha um cliente que ele não tem capacidade financeira para dar uma entrada elevada, para pagar uma mensalidade ou uma parcela muito alta, a ideia da mensalidade do Flow facilita. E isso automaticamente agrega. Então, como o Guilherme mencionou, nós temos pacotes ali a partir de 2 assinaturas até 10 assinaturas em compra de pacotes maiores, né? Então, acaba tendo um volume muito grande e uma penetração muito boa de mercado. Tanto para nós, como empresa, fornecer para o ortodontista, né? Tanto para ele oferecer para o seu paciente o que ele precisa, né? Deixando bem claro sempre. Ô, Gabriel, fazendo um gancho dessa do Flow e lembrando de toda essa tua bagagem que tu teve na área comercial de clínicas, o que que tu acha assim, onde é que as clínicas mais erram
Ou qual seria uma dica assim para quem não está implementando nada disso agora? Qual que seria a primeira etapa, a primeira coisa que tem que fazer na clínica? É difícil dizer isso, né? Qual que seria o primeiro passo? Mas onde é que tu acha que as clínicas mais erram, assim, para fechar? O Douglas também acompanha muito isso. Uhum. Para fechar alinhadores. Para fechar alinhador, onde é que as clínicas mais erram? Será que elas ancoram o preço lá em cima e não oferecem outra opção para o paciente? Ou tu acha que o jeito que o cara conduz e não valoriza? É difícil dizer isso, né? Será Ô, que é o Guilherme, medo de cobrar? É o eu medo acho de que perder o paciente? a primeira questão é a gente tem o perfil de clínicas mais populares que trabalham em alta demanda e o consultório, né, do cara individual. Eu acho que a primeira coisa é acreditar no alinhador. Porque o dentista, né, o ortodontista, ele sabe que se ele colocar o aparelho, vai demorar uma quantidade de tempo e o tratamento vai dar certo, ele vai ficar 2 anos ali, né? O mais complexo dos casos, ele consegue estender um pouquinho mais e vai dar certo. No tratamento com o alinhador, ele fala, ele não tem muita confiança. Por quê? O alinhador é novo no mercado, né? O alinhador, ele tá aí quase 30 anos com a empresa pioneira, mas ele é novo, ele vem entrando aos poucos, os dentistas não acreditavam tanto, não tem tanta procura, né, o paciente chega no consultório e pede um aparelho cerâmico. Então isso já é mais fácil dele vender, porque ele tem ali. O alinhador não. Então eu acho que o primeiro passo é ele acreditar que o alinhador vai dar resultado. Então ele vai conseguir ter um resultado no término do tratamento. É, e o próximo passo, né, além de acreditar e saber que ele pode ofertar isso e vai começar, é ele entender que o alinhador não dá para trabalhar da mesma forma que o aparelho fixo. Ele não tem como cobrar um valor de mensalidade, né, de manutenção, que é uma questão da ortodontia há muitos anos, com o tratamento com os alinhadores. Porque esse cara vai ter que estender muito tempo de tratamento, enfim, de alguma forma precisar ficar cozinhando o paciente. Então, eu acho que ele precisa mudar a mentalidade que precisa ser um pacote fechado. Ele pode cobrar o mesmo valor que ele cobra de manutenção. Se ele cobra 100, se ele cobra 150, mas ele vai colocar isso dentro de um pacote. Ele vai entender que ele precisa cobrar R$ 5.000. E ele vai parcelar isso em 10, 12, 15, 20 vezes para o paciente, mas ele vai cobrar um pacote fechado para ele conseguir vender o tratamento e ter segurança. Então, a primeira coisa é acreditar no alinhador, né, no aparelho, e a segunda é mudar a mentalidade de pacote fechado para manutenção. Tu acha interessante Agregando até o que o, manutenção? desculpa, Entendi. agregando o que o Gabriel tinha mencionado ali, acho que também dois pontos interessantes, né, junto que ele trouxe. A questão, como ele mesmo já citou no caso dele, né, a questão de experiência que tu oferece para o teu cliente, tudo que tu vai entregar no consultório, mas nada disso vai se valer se tu não mantiver algo que eu marquei aqui a palavra, né, relacionamento. Porque assim, eu ofertei uma grande experiência, eu apresentei um bom plano de tratamento, eu trouxe tudo para o cliente, mas eu não fechei ele na hora. Se eu não mantiver esse cliente próximo de mim, né, tiver um bom relacionamento com ele, como tu falaste ali antes, né, os teus clientes acabam virando teus amigos. Então, Sim, esse tipo de contato, por mais que tu não consegue fazer, tu vai ter que ter alguém na tua equipe que faça esse contato com o cliente, mantenha ele aquecido, mantenha ele ativo, para que depois, num próximo momento, consiga converter ele. Então, eu acho que também é um ponto importante a se ressaltar, assim, algo positivo que tu faz hoje, eu acho que muitas clínicas acabam abandonando por falta de tempo, né? Porque tá fazendo. Eu me preocupo muito em botar um novo cliente na minha cadeira, mas talvez eu tô deixando de lado aquele cliente que tá ali, né? Que ele já passou por todo o processo de encantamento e falta só a fase final. Ele tá na marca do pênalti para fazer o gol e a gente tá deixando ele e tá lá buscando a bola de novo para começar, né? Então, acho que é um exatamente. ponto Eu interessante. acho que um dos grandes aprendizados que eu trouxe aqui para mim, Douglas, aqui, e Gabriel, aqui, por exemplo, eu tenho uma clínica grande, mas tem um volume, tem uma rotatividade grande de doutores e pacientes. E eu atendi um paciente, foi ótimo, estava quente, tá legal, mas já vou atender o próximo paciente no Uhum. segundo paciente. Eu vou salvar, vou mandar para a clique o escaneamento dele, a clique vai planejar, vou apresentar de novo, apresentei, foi super legal, vai fechar, tá na dúvida, vai discutir com o marido ou esposa, mas ele ainda não fechou. Aí ele diz assim, eu vou com a minha mulher em casa, mas ele quer fechar, só que ele não fechou. E eu já vou atender o próximo paciente e esqueço desse cara. E o ponto-chave é que eu não tenho uma fechadora dentro da minha clínica que vai ficar ligando porque a secretária tá lá atendendo outros 5 doutores. A gente tem implante, prótese, dentística, endo, né? Então ela não fica dedicada só para mim, a secretária recepcionista. Então não tem tempo para ficar ligando para os meus pacientes para converter isso para venda. E o Gabriel tem, ou tu já tinha comentado sobre isso, né, Douglas, que seria
um fechador externo. Eu posso contratar uma empresa hoje para Isso. fazer esse papel para mim. Treinar alguém externo. Ela não precisa dar full time. Ela pode, por exemplo, nas terças e quintas fazer essas chamadas. Então, alivia demais e aumenta muito a conversão. Ela tem acesso à tua agenda, tem acesso ao teu Trello com esses pacientes, já treinou ela o que que é teus preços, teu produto, o teu diferencial, e ela vai lá e reativa esses pacientes nas terças e quintas, por exemplo, para tentar remarcar a agenda ou já dar o start ao tratamento, é isso? Eu acho que é exatamente assim. Se você não tiver você teve todo o trabalho, você perdeu o seu tempo, perdeu não, né? Você se dedicou o seu tempo ali a esse paciente, fez todo esse processo. E aí chegou em algum determinado momento que por algum motivo ele não fechou ainda, mas ele quer, e aí você não ativa, ele não, a ortodontia não é um objeto de desejo, não é um iPhone que você quer comprar, não é uma Sim. bolsa, não é algo. É uma necessidade. E se você não está sentindo dor, você não vai procurar, você vai estendendo aquilo. Então você tem que aproveitar esse calor do momento, tem que ser feito. Se não for feito por você, tem que ser feito por um negócio que falou para as empresas, mas tem que aproveitar o momento e não pode deixar passar muito tempo para poder fazer essa negociação de fechar. Mas uma Não, coisa que pode falar. e é como tu falaste ali antes, né? É processo. Tu não inicia já ofertando para ele lá na tua clínica a condição, a tua melhor condição, né? As 24 vezes. Então, teu fechador, teu relacionamento, quando ligar para ele, vai fazer aquele processo como o Guilherme também mencionou. Gostou do tratamento? Ficou satisfeito com todo o processo atendido? Sim. O que que falta para a gente fechar, então, o teu tratamento, né? A tua dúvida é financeira ou é algo a mais que faltou? Alguma informação? É, Não, não, é financeiro. Tá bom. O que que ficaria bom para você hoje, né? Dentro das condições que eu ofereço. Aí é uma questão que, assim, aí virou o aspecto comercial. Aí eu já acho que também foge um pouco da mão do profissional e sim tem que cair na mão desse relacionamento. Daí, assim, às vezes tem muita questão. Eu não quero forçar a venda. Não, tu não vai forçar a venda. Mas talvez o próprio cliente, ele fique um pouco receoso de dizer, olha, para mim teria que ser uma condição melhor ou algo do tipo. Talvez que aquele momento vai criar uma, vamos dizer assim, uma fragilidade para ele, ou ele não quer se expor. Então, talvez numa ligação ou num outro momento, ele fique mais apto a fechar também. Então, a importância desse segundo contato num outro ambiente, né? Ou que não vai gerar aquele, talvez, constrangimento da hora, né? perfeito, eu concordo. Eu acho que tem que desvincular. Por exemplo, sou muito técnico e a maior parte dos colegas são muito técnicos, então é muito bom delegar isso para quem pode entrar nos números e ter liberdade para discutir isso, descontos ou não, porque pro dentista até pega mal, assim, daqui a pouco começa a dar muito desconto, a gente não está treinado para isso e não fica legal. Gente, eu acho que nós temos que já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, Gabriel e Douglas. Eu tenho só a agradecer, mas ainda tem muito a entregar. Isso aqui a gente podia ficar noite, podia fazer uma Sim. simulação prática de como atender, mas deu para pegar muito essa essência de ter um processo bem definido de encantamento, de condução, de apresentação numa segunda consulta, agregando valor aí, passar valorizar esse tratamento antes de passar o orçamento, né? Eu não estou chovendo no molhado aqui, gente. Muita gente deixa ou releva isso, essas etapas. Então é importante amarrar e inspirar, né, o paciente, né? Então, assim, resumo em três frases que eu tinha até anotado aqui é que, assim, técnica é obrigação nossa, né, como dentistas. Processo já é um diferencial. Então, o fechamento vai ser o divisor de águas entre você ter muito sucesso, sendo um bom técnico e com um bom fechamento. Vai ser o divisor de águas aí para a gente ter mais sucesso em 2026. Então, eu imagino que nesse ano, e sempre, as clínicas que vão mais crescer são as clínicas que sabem entender que vender bem não é antiético, né? É profissional. Não é, tu não está empurrando algo que o paciente não precisa, né? Então, oferecendo uma melhora na qualidade de vida dele, com um aparelho invisível, que não vai atrapalhar a estética ou o estilo de vida do paciente, vai ter uma melhor margem de lucro no seu consultório e vai ter mais sucesso. Enfim, é isso que a gente deseja para todos vocês, né? Gente, muito obrigado, Gabriel. Não sei se tem alguma coisa para acrescentar, mais alguma dica para fechar aí, uma Guilherme, frase de é fechamento. uma parte assim que acho que é muito importante para os colegas há 2 anos atrás o alinhador representava de 2 a 4% da ortodontia do Brasil, era muito pouco. Então era uma realidade muito distante. Tinha dentistas que falavam, associavam a alguns aparelhos que entraram no mercado, saiu, o alinhador não vai pegar. Esse número aumentou, hoje a gente fala em mais, né, de 20% aí de conversão do alinhador
E algumas empresas internacionais que entraram no Brasil investiram muito em marketing, muito, muito, para o alinhador chegar no público final. Então, agora, as pessoas estão sendo atingidas no Instagram, no Facebook, e eles estão chegando pedindo alinhador. Isso não acontecia. A gente tinha que fazer a conversão de explicar, olha, esse aparelho, esse plástico aqui, ele facilita, você pode fazer, você pode confiar. Hoje em dia o paciente já chega mais convencido do que é o alinhador, já entende, e você ter o domínio de trabalhar, de saber trabalhar com a técnica, de saber ofertar, de saber conduzir bem isso, vai facilitar muito. E aí, por fim, né, eu acredito muito na questão de você conseguir vender bem, é você acreditar e transformar os seus processos. Não tem como vender um produto sem você ter o encantamento. Então, isso são mínimos detalhes. Você sentar na sua recepção e olhar na visão do seu paciente, o que ele está vendo, você ir no seu banheiro da recepção, ver se está tudo organizado, você ter a noção que sua clínica não está cheirando o dentista, que não está cheirando comida porque a secretária esquentou uma marmita. Isso tudo é a primeira impressão. Então, aquele cara, a partir do momento que ele chegou e olhou a tua clínica, olhou para você, olhou para tua secretária, é isso que vai fazer ele converter a venda. E aí, durante todo esse processo que eu posso compartilhar com os colegas, isso vai ser um prazer, porque são coisas que sai fora um pouco da nossa imaginação, o que pode ser feito. Então, por exemplo, quando ele volta para o plano de tratamento, eu faço uma apresentação de PowerPoint com cada foto, com cada. Então, eu monto um protocolo DSD ali, DSD para poder mostrar a simetria, para mostrar o que vai melhorar no sorriso e por aí vai. Então, ter esses processos não tem como não ter venda garantida. Isso aí sem dúvida, um fato muito verdadeiro. Se você aplicar processo, se você aplicar o encantamento e se você fizer essa esteira, você vai conseguir ter a conversão de venda, seja do teu aparelho fixo, seja do teu alinhador, do teu clareamento, do teu botox, enfim, qualquer coisa que você está vendendo e ofertando no consultório. Eu É isso. sugiro, eu sugiro então, Gabriel, para todo mundo que está aqui, segunda-feira da semana que vem, sentar com a secretária e desenhar uma linha, uma régua bem grande, assim, jornada do cliente, e delimitar Exatamente. cada um dos passos e reavaliar a sua jornada do cliente. Eu vou fazer isso na minha clínica. Vou pedir, É inclusive, isso a minha aí. equipe ver esse vídeo aqui. Elas vão ter que assistir essa aula, vou forçar todo mundo a assistir, porque realmente é legal. É bacana te ver falando isso, nos motiva a melhorar nossos processos, Que né? bom. E, e realmente nos motiva a crescer ainda mais nesse ano. Eu acho que quem está aqui é privilegiado, todos nós somos privilegiados em estar trabalhando com alinhadores. Nós já não estamos entrando agora nos alinhadores, já entramos já, eu já estou nos alinhadores há 8 anos, então a gente está observando essa mudança de mercado. Eu me considero mais privilegiado ainda por estar aqui na diretoria. Quem participa do nosso Study Club, fica o convite. São privilegiados, que a gente sempre traz novidade. E a gente está vendo o mercado. O mercado está amadurecendo muito, né, no ponto de vista dos alinhadores. O público entende, as empresas estão amadurecendo, entendendo o mercado, oferecendo produtos cada vez melhor, que nem a gente tem o ClickFlow, produtos cada vez mais robustos, a gente não vende mais unidade, a gente vende pacotes que te entregam resultado, o material melhorando, o software melhorando, e os dentistas estão melhorando também, entendendo melhor como e se sentindo mais seguros em ofertar alinhadores com resultados de qualidade lá na ponta. Então, assim, estamos num timing certo, estamos no momento de ofertar bem isso, com qualidade e segurança, e aí e aproveitar nesse momento crucial, enquanto não é todo mundo fazendo 100% de alinhadores, atender com melhores margens e melhores resultados para todos nós. Isso aí valoriza nossos clientes, valoriza a nossa clínica. E eu só tenho a agradecer aqui, Gabriel, que é um dos top clientes aqui, explicando para a gente e abrindo como é que faz essa estratégia de conversão. Obrigado, Douglas, por estar aqui também, trazendo o teu ponto de Obrigado. vista financeiro. E o Douglas é legal porque ele acompanhou vários cases de clínicas que não faziam alinhadores e hoje fazem lá R$ 100.000 em alinhador por mês. Em alinhador por mês. Então é bizarro e é legal ver como isso está acontecendo. É uma girada de chave na ortodontia. Gente, muito obrigado. E aí já vai o gancho para quem não tá vindo mais nos study clubs. No dia 19 de fevereiro, nós teremos um study club sobre esse assunto ainda com a Olsen, que é uma empresa que faz tráfego pago. Então, talvez uma porta de entrada para essa estratégia de converter mais pacientes começa lá no tráfego pago, onde a gente vai fazer anúncio
para direcionando pacientes para suas clínicas. Então, vai estar aqui o Vinícius da Olsen falando sobre como aumentar o tráfego nas nossas redes sociais, trazer mais leads para dentro da clínica. E no dia 19 de março, nós estaremos aqui falando com a Camila Garguetti. Vai ter um Click Talks mais voltado, mais clínico, mais técnico, demonstrando técnicas para melhorar os resultados do tratamento clínico com o Click Aligner. Gente, muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Douglas. Valeu, Obrigado que por agradeço a assistir. oportunidade de compartilhar um pouquinho. Me disponibilizo aí para os colegas que, enfim, quiserem me chamar. Tem várias ferramentas que eu posso compartilhar para ajudar e facilitar aí nessa jornada de vocês que encanta o paciente e agrega valor. Obrigado. E, Gabriel, obrigado pela presença. O Gabriel, quem não sabe, está sempre. Ele é um cliente assíduo, parceiro assíduo nos nossos study clubs também, né? Então, se quiser tirar dúvida ao vivo com esse cara aqui, nas quintas-feiras à noite, às 19h30, a gente está discutindo casos clínicos cabeludos aqui, difíceis, Sempre estou lá fáceis. com os meus casos de deixar o cabelo em pé para a gente trocar É, ideia. e isso é excelente, isso é muito legal, essa troca e a gente cresce junto. Gente, muito obrigado, Valeu, né? obrigado. Boa noite. Obrigado. E até a próxima. Desejo muito sucesso em 2026 para todos vocês. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, Obrigado, boa tchau. gente. noite. Obrigado, Até mais. Gabriel. Tchau, tchau. Grande abraço. Até mais, gente.